Mais uma semana se acabando, pessoal, e muita coisa no cenário político acontecendo. Muita coisa me surpreende, outras coisas não me surpreendem e algumas coisas se mantêm. E para nossa tristeza, para aquelas pessoas que prezam por um debate político qualificado, um debate político que seja proposto a partir de ideias, isso é uma coisa que não muda no Brasil. Não muda porque, a depender da sua fala, a depender do seu comentário, a depender da sua reflexão, você sempre vai ser colocado em um desses dois espectros tosco que foi criado no Brasil já há algum tempo e não adianta. Para a maioria da população brasileira, não adianta você estabelecer um determinado tipo de argumento, um determinado debate, determinadas reflexões acerca do cenário político que sempre vão encaixar de um lado ou de outro. Então, isso é o que não muda no cenário e no debate político do Brasil. Isso é muito frágil, isso é muito fraco, isso só mostra, infelizmente, a mesquinharia que é o nosso debate político e o que se transformou o nosso debate político. Então, isso é uma coisa que não muda, infelizmente, que eu trago como ponto negativo dessas coisas que se permanecem. Mas, fazendo uma breve análise e reflexão dos fatos que ocorreram essa semana, então nós temos como um dos pontos ápices dessa semana a complicação cada vez mais do Flávio Bolsonaro, dentro dessas questões das rachadinhas, fugiu aqui o nome, dentro das questões das rachadinhas, que envolve ele, o Queiroz, que envolve todo o seu gabinete na Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, que com certeza, diante do que as investigações estão mostrando, tem sim o dedo por trás, não só o dedo, tem toda a articulação por trás do pai do Flávio, o presidente da República, o Bolsonaro, não tenha dúvida. Então, essa semana foi descoberto mais alguns milhões de movimentações ilegais do Flávio Bolsonaro, como também foi proposto uma cariação entre o Flávio Bolsonaro e o seu delator, o seu acusador, que é o Marinho, e o Flávio Bolsonaro de antemão já disse que não vai participar dessa cariação. Então veja, pessoal, para que serve uma cariação? Uma cariação serve para que você ponha as coisas no seu devido lugar e que as mentiras que foram pregadas diante desse processo está sendo conduzido, processo ainda não, né? Diante dessas investigações que está sendo conduzido pelo Ministério Público, para que as coisas sejam desvendadas. Então, aquele que está com a verdade, aquele que quer que a verdade se estabeleça, é quem mais deveria fazer questão de uma cariação. E o próprio Flávio Bolsonaro já deu para trás e disse que não vai participar de nenhuma cariação. Então, isso já fala muito, pessoal. Isso já fala muito da culpa que ele tem no cartório. Para mim, né, dentro de uma análise pessoal, as coisas para o Flávio Bolsonaro estão cada vez mais se complicando. Eu vejo que para o Flávio Bolsonaro, ele vai ser, o processo vai ser instaurado contra ele, as acusações são pesadas, isso pode implicar na perca de mandato, isso pode implicar também até prisões envolvendo ele, envolvendo a esposa, envolvendo todo aquele grupo que fazia parte da rachadinha e com certeza vai cair muita coisa para todo o clã Bolsonaro. Então esse foi um dos pontos, né, que vem toda semana sendo recheado com mais informações, o Ministério Público trazendo sempre novidades. Tivemos também a manutenção do veto, né, do aumento salarial para os servidores públicos, no qual o Senado derrubou o voto do Bolsonaro e, chegando lá no Congresso, os congressistas, os deputados mantiveram o veto do Bolsonaro com relação aos servidores públicos. Uma das questões é uma premissa muito bonita, é um discurso que até certo ponto chega a confundir, de que não, vamos segurar o aumento salarial dos servidores públicos, porque eles já recebem acima da média do salário
da maioria dos brasileiros. Então, diante desse momento de pandemia, a gente segura um pouco aqui com vocês para pegar esse dinheiro que poderia ser investido em um aumento para os servidores públicos e vamos trabalhar, tocar o Brasil e principalmente combater o coronavírus. Isso é uma premissa interessante, que até pode surgir como uma situação muito positiva, mas só que a questão não é essa, a ideia não é essa, porque enquanto está existindo esse estrangulamento com os servidores públicos, o Exército cada vez mais vai ganhando privilégios, dinheiro, verbas sendo destinadas, aumento de recursos para o Exército, aumentos salariais para algumas categorias no Exército. Então veja, são situações que são muito contraditórias. Isso não quer dizer que o Exército mereça ou não mereça. Isso quer dizer que há um estrangulamento para aquilo que o governo Bolsonaro chamou dos inimigos do Brasil, Paulo Guedes chamou, que seria os servidores públicos, e aí eles estrangulam a questão do aumento salarial, travando toda essa máquina. Só que a premissa ela cai por terra a partir do momento em que eles fecham a torneira para um determinado grupo e abre de uma forma muito exorbitante para outro. Então, isso nos mostra, pessoal, que esse governo, ele tem um lado, esse governo ele tem suas prioridades. E dentro dessas prioridades, algo que eu julgo como um absurdo, mas não só eu, mas que repercutiu muito diante dessa semana todinha, foi a afirmação do Paulo Guedes dizer que tem um interesse muito grande em taxar livros. Ora, se o Brasil é um país que na média anual é muito baixa, você divide aí a quantidade de livros por habitantes, hoje isso não chega a 4 livros lidos por ano, em média, por um brasileiro. Então, a partir do momento em que você estabelece um aumento, em que você impõe um imposto sobre os livros, isso faz com que haja uma completa desestimulação na aquisição de obras literárias, na aquisição de livros, que é tão importante. Isso mostra também um sentido que o governo tem da não intelectualidade, da não cultura, de fazer com que a população acredite em factoides, em fake news, continue sendo massa de manobra dentro desse processo de imbecilização que é comandado pelo governo federal a partir das fake news e que eles manobram todos os seus militantes de uma forma chega a ser até assustadora. E dentro dessa forma assustadora nós tivemos essa semana a continuação e a manutenção das fake news em todos os cantos. Se você procura alguma coisa no YouTube, você vê fake news, propagação de fake news. Se você vai para o Facebook, diversas páginas e grupos propagando fake news. Ou seja, esse campo da internet, das redes sociais como um todo, é um campo muito fértil para disseminação de fake news. E o pior, pessoal, é que é disseminação de fake news para todos os lados, infelizmente. Infelizmente. Mas é claro, você tem uma certa preponderância para o bolsonarismo, no qual isso vai ser motivo de que uma vez na semana eu vou aqui trazer um vídeo analisando as fake news que estão circulando aí nas redes sociais para que a gente não caia, pessoal. Então, diante de toda essa exposição, de toda essa continuidade de fake news, será feito um vídeo semanal para que a gente possa discutir e trazer esses problemas para que tenha um alcance maior e a gente possa identificar. Tivemos também essa semana o Bolsonaro pegando carona com o chamado populismo tosco. Por populismo tosco, devemos entender a relação muito promíscua que o Bolsonaro está tendo ali com aqueles que até algum tempo atrás ele fugia, ele criticava. Então você tem a figura do Michel Temer, que é trazido para o governo, para representar o governo lá no Líbano. Você tem agora o Centrão negociando abertamente o Roberto Jefferson, dando entrevista e elogiando, colocando o Bolsonaro lá nas alturas.
e o Roberto Jefferson, que teve essa mesma postura no governo de Collor. Ele era um dos que representava o bloco de enfrentamento de Collor. No período do mensalão de Lula, ele bateu em todo mundo do PT e disse que Lula era honesto. E agora ele faz o mesmo jogo com o Bolsonaro. Ou seja, nem o Bolsonaro é besta, nem o Roberto Jefferson é besta. Os dois sabem a relação que eles estão construindo. É uma relação extremamente promíscua, interesseira, de um populismo tosco que o Bolsonaro quer o apoio do partido do Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson quer nesse governo formar mais uma vez um trampolim, não só para ele, como também a sua filha. A filha do Roberto Jefferson é aquela lá do governo Temer, que ia ser nomeada para ministra do Trabalho, que era a Cristiane Brasil. E aí ela foi derrubada, né? Não deixaram ela assumir o cargo de forma muito correta. Então esse populismo tosco mostra que o governo Bolsonaro, ele é, pessoal, o mais do mesmo, de uma forma completamente piorada. Completamente piorada. Pegando carona em obras de governos passados, dizendo que é dele. E por que é que essas coisas colam? Porque existe uma tática assim, que hoje, agora, é muito fácil de você identificar. A militância bolsonarista, ela não está preocupada com a verdade, ela não está preocupada com a honestidade intelectual. Ela joga uma situação nas redes sociais, joga simplesmente para gerar debate, sabendo que é mentira, sabendo que não procede, mas o que importa para eles é gerar um debate para que esse debate tire o foco de outras ações completamente prejudiciais. E isso eu vou tentar aprofundar em outros vídeos, principalmente no vídeo semanal sobre as fake news. E aí, pessoal, fazendo esse rápido relato das notícias da semana, eu quero convidar aqui para vocês para que a partir do dia 1 de setembro o nosso canal vai estar aqui com a série Desconstruindo Olavo de Carvalho. Estamos terminando as gravações na próxima semana, onde nós temos aqui, já recebemos, ainda vamos receber professores intelectuais com um gabarito, né, com uma discussão, com uma propriedade de fala e de domínio de conceitos dentro da ideia de desconstruir toda essa baboseira que o olavismo chegou hoje. Então nós já temos a data de estreia, 1 de setembro, em uma terça-feira. Vamos ter uma semana completa de vídeos analisando e desconstruindo Olavo de Carvalho. Aguardo vocês, não só nessa série, mas nos vídeos que nós estamos postando. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a divulgar para que esse debate propositivo ele possa ganhar outras esferas e o nosso campo de atuação ele possa ficar maior, tá bom? Agradeço a você por ter assistido mais uma vez esse vídeo e nos encontraremos no próximo. Até mais, pessoal!